Então, senhores, vamos continuar o estudo do regulamento disciplinar, né? Lei 12.112, desculpa, o decreto 12.112. E agora a gente vai para o nosso capítulo 4 do título 1. Especificações das transgressões, tá? Então, aqui ele vai especificar cada uma das transgressões. Transgressão disciplinar é qualquer violação dos princípios da ética, dos deveres e das obrigações policiais militares. Então, a gente viu que lá no Estatuto, a gente já estudou a ética e os deveres, né? E a violação desses preceitos de ética e deveres, né, é consumado na transgressão. Na sua manifestação alimentar e simples, e qualquer omissão, então você pode se omitir, você pode não fazer, ou fazer de forma incorreta, né? Os preceitos atuais em leis, regulamentos, normas, disposições, desde que não constituam um crime, será uma transgressão, tá? Então, se tiver num estatuto, numa lei, num regulamento, você deve cumprir. Se esse não cumprimento infringir essa lei, esse regulamento de tal forma que isso se torne um crime, aí ele não vai ser tratado como transgressão, né? A gente já viu lá no estatuto, inclusive, que caso a conduta do militar ela se configure um crime, né? Então vai prevalecer o crime sobre a transgressão, não vai estar respondendo pelos dois, caso seja o mesmo ato. São transgressões disciplinares. Aí o que são as transgressões, né? Então ele vai dizer que no número 1, que no anexo, né, tá até aqui, ó, o anexo 1 desse manual, ele traz todas as transgressões. Então ele vai trazer uma infinidade, né, uma lista lá, com infinidade de transgressões. E para garantir que não fique nada de fora, né, ele traz o número 2 ainda dizendo: todas as transgressões, comissões ou atos não especificados na relação de transgressão do anexo 1, né, se não tiver lá no anexo 1, e que afete ainda assim a honra pessoal, o honor policial militar, o decoro da classe ou o sentimento de dever e outras prescrições contidas no Estatuto dos Policiais Militares, leis, regulamentos, bem como aquela praticada contra regras, ordens de serviço estabelecidas por autoridades competentes, também vão se configurar em transgressão, né? Então o número 2 vem para fazer o complemento, né, para não deixar escapar nada decorrente desse número 1 aqui, que é uma lista, né, de transgressões. Ó, número 1, não faltar com a verdade. Número 2, não usar do anonimato, né, e assim por diante. Ainda, né, a gente vai falar do julgamento, né, no capítulo 5, como é que é feito o julgamento de transgressão. Então, o julgamento das transgressões deve ser precedido, né, de um exame e de uma análise que considere os antecedentes do transgressor, as causas que determinaram a transgressão, a natureza do fato de transgressão e dos atos que a envolvem, né, as consequências que dela possa advir, tá? Então, ele tem que considerar todos esses precedentes aqui para dar o direito lá de ampla defesa, né, dar o direito da pessoa se defender. Parece estranho, né, ele ter que colocar isso no manual, né, e reforçar esse manual, mas a gente tem que lembrar que ele vem de 1980, antes da Constituição Federal de 88 e Constituição Estadual de 89, né? Então foi um avanço para a época aqui esses artigos, né? Antes disso, o militar era punido, às vezes não tinha nem chance de se defender ou de se justificar e etc, né? E aí aqui o que acontece? A gente vai considerar os antecedentes do transgressor. Por exemplo, imagine que você tem 2 soldados lá no teu quartel. Um deles falta toda semana. Toda semana ele falta, chega atrasado, dá problema. O outro lá, ele está trabalhando há 30 anos com o bombeiro e nunca faltou. A primeira vez que ele faltou foi agora essa semana, e os 2 faltaram. Qual dos dois deve ser punido com maior rigor? Né? É óbvio que aquele que é reincidente, que está insistindo no erro ali, na falta, né? Aquele outro militar lá, ele passou a vida inteira lá sem faltar, então agora ele cometeu um equívoco ali, talvez, sei lá, né? Então um detalhe ali que ele acabou não chegando no horário que deveria chegar. E a causa que determinou, né? Você vai estudar também, eu cheguei atrasado porque no meio do caminho parei para fazer RCP numa vítima de uma parada cardiorrespiratória e salvei a vida da vítima. Porra, daí essa causa é inclusive, de justificação, né? Você vai ter mérito ainda na causa de ter se atrasado para o serviço, né?
Enquanto que o outro ali, não me atrasei porque eu não achava minha farda, ou porque minha farda estava molhada, ou algo do tipo, tá? Então, esse exame pregresso aqui é importante. 15. No julgamento das transgressões podem ser levadas causas que justifiquem a falta ou circunstância que atenuem ou agravem, tá? Então, aqui são 3 coisas, tá? Você pode ter causas de justificação, a gente vai estudar cada um deles. Você pode ter causa que atenuam a tua transgressão e causas que agravam, né? Então, ele vai citar cada uma dessas causas aqui na sequência. São causas de justificação. Tá? Justificam a transgressão do militar. Ter sido cometida a transgressão na prática de ação meritória, no interesse do serviço ou na ordem pública. Aquilo que eu falei, a pessoa se atrasou para o serviço, mas ela se atrasou porque ela parou no meio do caminho para fazer RCP numa pessoa lá e salvou essa pessoa, né? Então, ela cometeu essa transgressão na prática de uma ação meritória, né? Salvar uma vida. Ter sido cometida a transgressão em legítima defesa, própria ou de outrem, né? Então, no meio do caminho, alguém tentou te assaltar ou estava tentando assaltar alguém do teu lado e você agrediu essa pessoa para cessar aquela ameaça, né? É uma transgressão, você fez um ato de agressão, mas você agrediu para evitar injustificativo de legítima defesa, né? Ter sido cometida a transgressão em obediência à ordem superior. Né? Lembra que na obediência da ordem superior você responde pela omissão e pelo excesso que cometer. E você também responde se você não entendeu essa ordem direito e cometeu ela de forma incorreta. Agora, se você tirou toda a dúvida, se no momento ali e mesmo solicitando, por exemplo, por escrito aquela ordem ali, o superior ordenou que você cumprisse, então você cumpriu ela em obediência superior, né, vai ser uma causa de justificação, você vai ser punido. Ter sido cometida a transgressão pelo uso imperativo de meios violentos a fim de compelir o subordinado a cumprir rigorosamente o seu dever, no caso de perigo, necessidade urgente, calamidade pública, manutenção da ordem e da disciplina. Então veja que nesse aqui, ó, o superior ele usou de força física para compelir o subordinado a cumprir uma ordem. Por exemplo, tinha um cômodo da casa lá que estava incendiado, né? E tinha uma vítima dentro do cômodo e o soldado não quis entrar. E o sargento mandou ele entrar, ele não quis entrar. E aí ele estava se enrolando ali, atrapalhando a passagem dos demais. O sargento deu um chute nele para que ele desse lado ali para o resto da equipe entrar e salvar a pessoa que estivesse naquele quarto, né? Então, ele usou agressão ali para fazer cumprir uma ordem, né? Ou ele poderia ter obrigado ele a cumprir essa ordem com a agressão também, tá? Então, obviamente, um exemplo meio tosco, né? Mas existe aqui a previsão de você, com o uso de agressão, compelir o subordinado a cumprir o dever dele. Ter havido motivo de força maior, plenamente comprovado e justificado. Nos casos de ignorância, plenamente comprovado, desde que não atente contra os sentimentos normais de patriotismo, humanidade e probidade. Tá? No parágrafo único ainda, não haverá punição quando for reconhecida qualquer causa de justificação. Então, quando tiver qualquer uma dessas causas aqui, ó, ele não vai ser punido, tá? Não tem punição quando for identificada essas causas de justificação aqui, beleza? E aí vem as circunstâncias atenuantes, né? Aquelas que vão abrandar ali a tua responsabilidade mediante aquela transgressão. Bom comportamento, tá? É aquele caso do militar que falta, né? Ele tá 30 anos na corporação. Nesses 30 anos, ele não faltou nenhuma vez. O comportamento dele é o excepcional, ele tem mais de 8 anos sem punição, ele nunca cometeu uma transgressão, né? Então, o comportamento dele que no caso aqui é o excepcional, o ótimo, etc., a gente já vai falar sobre o comportamento mais pra frente, vai ser uma circunstância atenuante. Relevância de serviços prestados, né? Então é uma pessoa que tem serviços relevantes prestados à corporação ali. Ter sido cometida a transgressão para evitar mal maior, né? Note que aqui ele se confunde um pouquinho com a causa de justificação. Lá em cima, ele falava da legítima defesa, né? Então aqui é legítima defesa. Aqui embaixo, ele não deixa de ser punido, ele só vai ter uma punição menor
porque ele cometeu uma transgressão, mas ele só fez aquela transgressão para não cometer algo pior, tá? Ter sido cometido a transgressão em defesa própria de seus direitos ou de outrem, desde que não constitua causa de justificação, ou seja, que não seja lá a legítima defesa, né? Então, se ele agiu, né, e de forma a cometer uma transgressão para se proteger ou para proteger outro, né? Só que isso não chegou a ser não chegou a ser uma legítima defesa, por exemplo, né? Não se configurou legítima defesa no caso ali. Aí ele pode ter isso como causa de atenuação. Então, nesse caso aqui, ele vai ter uma punição menor só, tá? E a falta de prática de serviço, aqui é importante, ó, principalmente para vocês, vão entrar daqui um dia na corporação, né? Lá no primeiro dia de serviço dos senhores vão errar, vão cometer um equívoco, ou no primeiro semestre de serviço, ou no primeiro ano de serviço, os senhores vão errar, vão cometer equívoco, ele se configura causa atenuante, né? Não que você não vá ser punido, mas a tua punição vai ser menor do que aquela pessoa que tem prática naquele serviço, tem anos de experiência e comete o erro mesmo assim. E o 18 são circunstâncias agravantes. Então, isso aqui, anteriormente a gente viu os de justificação, onde não vai ter punição. Os atenuantes, onde a punição vai ser menor. E aí vai ter também os agravantes, né, onde a punição vai ser maior. Você vai cometer uma situação ali em que a punição vai ser maior. Por exemplo, a pessoa cometeu uma transgressão, mas ela já está num comportamento mau, num comportamento ruim, baixo. A prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões. Então, ele não fez só uma M, ele fez várias M's, uma em cima da outra, e cometeu várias transgressões ali na sequência. Reincidência da transgressão, mesmo punida verbalmente, né? Existe um tipo de punição ali que é a advertência. E a advertência ela pode ser punida verbalmente. Além disso, ainda existe a punição, aquela onde o superior chama atenção verbalmente do subordinado, tá? Então, se ele já teve essa atenção chamada, já foi punido alguma vez ali, mesmo que tenha sido verbalmente essa punição, a reincidência da transgressão no mesmo caso é vista como agravante. Concluo de duas ou mais pessoas, né? Então, o que acontece? Você se juntou lá com mais pessoas para realizar aquela punição, né? Combinou lá, vamos todo mundo faltar no serviço hoje para baixar o quartel, né? Você combinou com mais pessoas ali. Ser praticada a transgressão durante a execução do serviço. Então, durante o serviço, você realizou ali aquela transgressão. Tem transgressão que só vai realizar durante o serviço, mas tem outras transgressões, né? Por exemplo, faltar com a verdade. Uma transgressão que você pode estar no serviço, mas pode estar na folga também, né? E se tiver no serviço, aí é agravante, beleza? Aqui na 4, ó, tem que cuidar, porque aqui ele pode chegar a ser crime, tá? Quando você se reúne com mais pessoas para cometer uma transgressão, isso pode ser entendido como motim, tá? Ou se for armado, revolta, e aí é lá no Código Penal Militar, daí já vai ser crime, daí já não vai entrar aqui, a vítima o militar já vai estar respondendo lá no Código Penal, daí é crime. Conselho de justificação, etc. Foi cometida a falta em presença de subordinado, né? Então, você cometeu a transgressão e fez isso na frente do subordinado, né? Isso faz com que a hierarquia ela fique fragilizada. É um agravante. Ter abusado o transgressor de sua autoridade hierárquica. Então, um abuso de poder aqui, ó, é agravante, beleza? Ser praticada a transgressão com premeditação, planejou antes a punição, né? Não foi uma coisa assim que aconteceu, não foi um erro infeliz ali do militar. Ele pensou, ele matutou ali, ele estudou como causar aquela transgressão. Então, é um agravante. Ter sido praticada a transgressão em presença de tropa. Então, na frente da tropa, né, a transgressão também ela vai contra a base hierárquica, a base da hierarquia e da disciplina da corporação, né? Então é agravante também. E ter sido praticada a transgressão em presença de público, também é a mesma coisa, né? Se assemelha à anterior. A transgressão ela é mais grave quando cometida na frente ou do subordinado, ou do público, ou de tropa, né? Obviamente que ela tem o agravante aqui de ser uma coisa pública, né? Ser o bombeiro lá cometendo uma falha. Diferente de você cometer uma falha que o público externo não viu, que a tropa não viu, que o subordinado não viu, tá?
Não que tá... Daí pode fazer, né? Não é isso, mas é que aí entende que é menos grave, tá? A transgressão da disciplina deve ser classificada desde que não haja causa de justificação em, tá? Então, se não tiver causa de justificação, se tiver causa de justificação, não vai ter punição, né? Então, ela não vai nem vai ser classificada. Agora, se não for o caso de justificação, essa punição ela vai ser classificada em 3 níveis diferentes, né? Leve, média ou grave, né? Então, cuida que o pessoal do direito aí e tal, não existe lá o gravíssimo, né, do Código Penal, nem infração de trânsito ali, CTB, né, o gravíssimo. Aqui é só leve, médio e grave. Leve, médio e grave, só lembra disso. É leve, médio e grave. A banca gosta de ir nessa linha aqui e colocar lá um gravíssimo também junto, né? Porque aí a gente se assemelha ao CTB, Código de Trânsito, as leis diversas que a gente tem, e aí acaba meio que confundindo. Mas no regulamento disciplinar da Polícia Militar do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, os militares catarinenses, não tem gravíssimo, é só leve, médio e grave. Parágrafo único. A classificação da transgressão compete a quem couber aplicar a punição. Então, a autoridade que aplica a punição também realiza a classificação, respeitando as considerações estabelecidas no artigo 14 desse decreto. O artigo 20. A transgressão da disciplina deve ser classificada como grave quando não chegar a constituir crime, constituída a mesma ato que afete o sentimento de dever, a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe. Então aqui ele vai dar um norte, né? Ele vai nortear aqui a autoridade a entender se essa transgressão vai ser grave, média ou leve. Tá? Isso é discricionário, né? É competência da autoridade decidir isso, né? Porém, ela traz um norte aqui para a gente entender qual é a natureza grave. A grave é aquela que afeta a honra pessoal, pundonor militar, decoro da classe, né? Ou seja, xingou lá os sargentos do quartel, ou xingou o sargento do quartel, ou xingou a pessoa do sargento lá, o sargento João, ele xingou o João daí, tá? Então, decoro da classe, a honra pessoal, o pundonor militar, devem ser punidos sempre como grave. Título 2. Das punições disciplinares, tá? Nas punições disciplinares, né, a gente vai ver que existe uma gradação para executar essa punição, que é o capítulo 7. No artigo 21, a punição disciplinar objetiva o fortalecimento da disciplina. Então, o principal objetivo da punição não é castigar o cara lá. Ele é fortalecer a disciplina, é para que outras pessoas não cometam o mesmo erro, é para que a pessoa se corrija, né? Esse é o objetivo da punição, não punir no sentido simplório da palavra ali, tá? Parágrafo único. A punição deve ter em vista o benefício educativo ao punido e à coletividade, tá? Aqui pertence. Então, como eu já tinha destacado, aqui a punição não é no sentido de buscar punir a pessoa, e sim buscar educar a pessoa e educar também a coletividade a que pertence, tá? Punições disciplinares a que estão sujeitos policiais militares, segundo a classificação resultante do julgamento de transgressão, são as seguintes, em ordem de gravidade crescente, tá? Então, da mais branda para mais grave. Isso aqui também a banca costuma cobrar, tá? Em algumas vezes ali nas provas já vi cair, tá? Então, a mais branda é a advertência, tá? Depois da advertência, a gente vai ter uma repreensão. Depois a detenção. E por último, prisão dentro da corporação, tá? Acima dessa, vem aí as penas ali de exclusão daí, né? Que é o licenciamento e exclusão a bem da disciplina. Licenciamento e exclusão a bem da disciplina. Parágrafo único. As punições disciplinares de detenção e prisão não podem ultrapassar 30 dias, beleza? Isso aqui também a banca gosta de usar. Então, você não pode ficar mais que 30 dias preso por uma transgressão, né? Aí fora, né, no mundo civil, você falta o serviço, né, o máximo que você vai ganhar é um gancho, ele ficar em casa.
No meio militar, você pode vir a ser detido ou preso, né? E aí ficar lá, no caso do praça, lá os cabos soldados no xadrez, né? Ou preso em separado, no caso de sargentos, etc. Aí ele vai descrever cada uma delas, né? A advertência primeiro. A advertência é a forma mais branda de punir. Consiste numa admoestação feita verbalmente ao transgressor, podendo ser em caráter particular ou extensivo. Aqui, na verdade, é uma mijada, né? O cara vai lá e chama o cara e dá uma mijada. Coloca isso lá na ficha dele, que ele recebeu essa mijada, né? Aliás, não coloca na ficha, tá? Considerem o que eu falei aqui, tá, pessoal? Considerem assim, ó, quando a advertência é verbal, né? Quando ele recebe uma advertência, isso não vai para a ficha dele, não aparece na ficha, tá? E é a forma mais branda de punir, né? É uma mijada lá que a pessoa leva por algum erro que ela cometeu. Quando ostensivamente poderá ser na presença de superiores, no círculo de seus pares ou na presença de toda a tropa. Né? Então, quando o objetivo aqui for quando o objetivo aqui for a educação da coletividade, ele vai ser feito em público, tá? E aí esse público pode ser de duas formas, ou para o teu círculo hierárquico, né? Aí entra aqueles círculos que a gente viu lá dentro do estatuto, né? Círculo dos cabos soldados, círculo dos sargentos e subtenentes, círculo dos tenentes, etc. Então, um sargento é punido com advertência, e essa advertência vai ser pública. Ela pode ser na presença somente do círculo hierárquico dele ali, né? Então vai chamar só os sargentos e vai dar uma mijada nele na frente dos sargentos. Os cabos soldados não vão ver isso, tá? E a advertência por ser verbal não deve constar em alteração do punido. A alteração, essa alteração aqui, ó, às vezes o pessoal do meio civil, eles acaba não entendendo, né? Essa alteração que ele fala aqui, ó, é um documento, tá? Um documento onde fica registrado toda a história do praça. É tipo o assentamento dele. Então lá fica escrito: no dia 1º de março de 2009 ele entrou na corporação. No dia 30 de dezembro ele terminou o curso de formação. No dia 5 de janeiro ele pegou férias. No dia não sei o que ele pegou licença paternidade. No dia nananã ele foi punido. No dia nananã ele pegou licença especial. Então tudo que você faz dentro da tua vida militar, ele vai ficar lá nos teus assentamentos. E esses assentamentos que ele fala, aqui no manual ele chama de alterações, beleza? Então é um registro lá do histórico, né? Então alterações, entendo como se fosse aqui, ó, é um histórico daquele militar, beleza? Fica no histórico dele. Só que a legislação militar chama esse histórico de alterações. Devendo, entretanto, ser registrada em sua ficha disciplinar, né? A ficha disciplinar é uma coisa mais reservada, tá? Então, o histórico é uma coisa pública, todo mundo vai ter acesso ali, vai conseguir ver a tua história no bombeiro. Mas a ficha disciplinar é uma coisa mais reservada ali, nem todos vê, tá? Depois a gente vai para a repreensão. Na repreensão é uma censura enérgica, então é um pouquinho mais firme essa punição, né? Ao transgressor. E ela é publicada em boletim, o que não priva o punido da liberdade. Então essa aqui é a mesma mijada, só que em vez de só falar, ele vai lá e publica para todo mundo ler e também para ficar no histórico ali, nas alterações do praça ali, aqui nas alterações, né, aquela repreensão ali dele, tá? Depois a gente vai para a detenção, que consiste no cerceamento da liberdade do punido, o qual deve permanecer no local que lhe for determinado, normalmente o quartel, sem que fique, no entanto, confinado. Então, nessa detenção, ele, por exemplo, você está detido no quartel. Então, você pode ficar no quartel, você pode ir na garagem, você pode ir na academia, você pode ir na cozinha, pode ficar em qualquer lugar do quartel ali, você vai viver normalmente ali dentro do quartel. Tá? O detido comparece a todos os atos de instrução, né? Então, passagem de serviço, instrução, treinamento que tiver, ele vai participar. E em casos especiais, a critério da autoridade que aplicou a punição, o oficial ou o aspirante oficial pode ser detido em sua residência. Então, pode ser determinado que o oficial e o aspirante oficial, em vez de ficar detido no quartel, que fique detido na sua casa. Daí, obviamente, não pode sair de casa, né? Fica lá de castigo em casa, beleza? E aí depois vem a forma mais
rígida de punir, que é a prisão, tá? Cuida que no meio civil o mais rígido é a detenção, né? Prisão e detenção. Depois da detenção. Aqui, para nós, é o contrário, tá? A detenção é mais brando que a prisão. E a prisão consiste no confinamento do punido em local próprio e designado para tal. Aí, parágrafo 1º. Os policiais militares dos diferentes círculos de oficiais e praças estabelecidos no estatuto, né, aqueles círculos hierárquicos que a gente já viu, lá já estudou, não poderão ficar presos no mesmo compartimento, obviamente, porque eles são de círculos diferentes, né? Isso aí vem que lugares para prender eles, né? Cada um tem que ter uma prisão diferente. Para os oficiais e para o aspirante oficial, ele vai ser preso, vai ser determinado pelo comandante do quartelamento. O subtenente sargento vai ser preso na prisão de subtenente sargento, então tem um nome para cada um, tá? Para o oficial, determinado pelo comando. Então ele vai dizer, vai ficar preso no quarto, vai ficar preso no alojamento, etc. Ele não determina aqui, ele não define aqui. Ele diz que o comandante do quartel vai dizer onde que é para ficar preso. Pode ser o alojamento, pode ser, sei lá, em determinado local lá do quartel, ele vai ficar preso. Os sargentos e os subtenentes vão ficar presos na prisão de subtenentes e sargentos. E os cabos-soldado, né, os demais praças, são cabos-soldados. Compartimento fechado denominado xadrez, que é a cadeia mesmo, né? Xadrezão lá. Em casos especiais, a critério da autoridade que aplicou a punição, o oficial ou aspirante oficial pode ter sua residência como local de cumprimento de prisão. Então, imagina, ele pode ser, inclusive, ser preso na residência. Só que essa prisão, para ser na residência, não pode ultrapassar 48 horas. E quando a OPM não dispuser de instalação apropriada, cabe à autoridade que aplicou a punição solicitar ao escalão superior local para servir de prisão em outra OPM, tá? Então pode acontecer das OPMs menores não ter uma prisão. E aí quando não tem uma prisão, esse praça é mandado para um quartel ali dentro da hierarquia das OBMs ali, um quartel maior onde vai ter esse local de prisão. Os presos disciplinares devem ficar separados dos presos à disposição da justiça, tá? Então, o militar, quando ele é preso, ele também não vai para o presídio, tá? Ele vai ficar preso no quartel. E aí pode acontecer de ter uma pessoa lá presa pela justiça militar ou pela justiça comum, né? Pelo TJ aqui. E vai ter presos que são presos em decorrente aqui desse decreto, né? São tipos de prisões diferentes, né? Então não é para deixar eles juntos, tá? Tem que deixar separado. Compete à autoridade que aplicar a primeira punição de prisão à praça, ajuizar da conveniência e necessidade de não confinar o punido, tendo em vista os interesses de ação educativa na coletividade e a elevação do moral da tropa. Nesse caso, essa circunstância será fundamentada publicamente em boletim da OPM e o punido terá o quartel por menagem, tá? Então, o que acontece aqui? A primeira vez que ele for punido, ele não vai ser punido efetivamente, não vai ser preso efetivamente, tá? Até para, imagina, a pessoa pro moral daquele militar, né, e para a situação daquele militar, ele não vai ser benéfico, né? Não vai ser educativo, pode ser inclusive pior, né? Pode piorar aquela pessoa ali. Então ele é bem claro aqui, né? Que compete à autoridade que aplica a primeira punição de prisão à praça, ajuizar da conveniência e necessidade de não confinar o punido, não prender ele no local próprio, tendo em vista os altos interesses da educação da coletividade e a elevação do moral da tropa, né? Até para o resto da tropa não ficar, porque às vezes a tropa fica meio puta ali com o comando, ali com a situação de o cara tá preso, né? Então um cara é trabalhador tal, isso aí só vai acontecer aqui no meio militar, né? E fora a gente não vê ninguém sendo preso pelo patrão. E isso pode ser não tão benéfico assim para o moral e para a instituição, tá? E aí ele não vai ter essa primeira prisão consolidada ali na forma desse decreto aqui, né? Desse regulamento disciplinar, beleza? E aí esse termo quartel por menagem aqui, ó, ele vai ter o quartel lá como um ambiente, como se fosse uma detenção, né? Então ele vai permanecer no quartel
só não vai estar preso em local, uma prisão propriamente dita, né? Então, isso que esse termo quer dizer aqui, o quartel por homenagem, vai ser como se fosse uma prisão preventiva, no caso, assim, para aquele militar. Só cuida com esse termo, né? Que se cai lá no meio da prova, a pessoa nunca leu, não viu, ele pode confundir. A prisão deve ser cumprida sem prejuízo da instrução e dos serviços internos. Quando for com prejuízo, essa condição deve estar declarada no boletim, tá? Então, a prisão não isenta a pessoa de estar cumprir as funções que lhe couberem dentro da OBM ali, né? Principalmente de instrução, entrar em forma, etc. Tá? A não ser que isso esteja bem taxativo no boletim que publicou essa punição. Punido fará suas refeições no refeitório a não ser que seja que o comando determine o contrário. Né? Então ele vai, quando for hora de comer, ele vai no refeitório, come e tal, a não ser que o comandante tenha determinado ao contrário, vai ficar preso lá em determinado quarto e não vai poder sair para nada. Mas aí ele tem que determinar isso, né? Em casos especiais, a punição de prisão para praças de graduação inferior a subtenente pode ser agravada para prisão em separado. Nota que somente para o praça inferior a subtenente, ou seja, não vale para subtenente isso aqui. Devendo o punido permanecer isolado, fazendo suas refeições no local da prisão. Esse agravamento não pode exceder a metade da punição. Então, se a punição lá é de 8 dias, ele pode ficar no máximo 4 dias preso em separado. Que daí é como se fosse uma prisão mesmo, né? Um local lá fechado onde ele não pode sair nem para fazer a refeição. Tá? Isso só se aplica às praças inferiores a sub, né? E aí o sub, o oficial, etc., não se aplica. Licenciamento e exclusão bem da disciplina. Consiste no afastamento ex officio, tá? Então, de parte do bombeiro, fazer esse afastamento do militar ali. Das fileiras da corporação, conforme prescrito no Estatuto dos Policiais Militares, né? Então, conforme a gente já viu lá no Estatuto, lá, a gente vai ter o licenciamento ex officio, né? O licenciamento a bem da disciplina ex officio. O licenciamento a bem da disciplina deve ser aplicado à praça sem estabilidade assegurada, tá? Mediante a simples análise de suas alterações por iniciativa do comandante ou por ordem das autoridades relacionadas no item 1 a 5 do artigo 9. Lembrando que nesse artigo 9 lá que vai citar todas as autoridades lá responsáveis por aplicar as punições, né? Sendo um lá o comando geral, o 2 é o secretário de segurança e informação, o 3 é o comando geral e assim por diante. Então, quando a praça não tem estabilidade, tá? Ela pode ser um simples processo administrativo pode mandar ela embora. Só a pessoa que fez o processo despachar que ele tem que ser licenciado bem da disciplina que o cara vai embora. Tá? A transgressão afeta o sentimento do dever. Tá? Então, a transgressão afeta o sentimento do dever. A honra pessoal, o pundonor militar e o decoro e como repressão imediata, assim se torna absolutamente necessária a disciplina. Tá? Ele está falando aqui ainda do parágrafo 1º, né? No licenciamento a bem da disciplina lá para o prazo sem estabilidade. Então, esse licenciamento aqui ele é balizado também, né? Então, ele vai ocorrer esse licenciamento quando ele incorrer em algum desses pontos aqui embaixo, que a transgressão afeta o sentimento do dever, da honra pessoal, do pundonor militar, decoro e como repressão imediata, assim que se torna absolutamente necessária a disciplina, né? Então, o primeiro caso. Ou então, no comportamento mau, né? Se o militar tiver um comportamento mau, se verifica a impossibilidade de melhoria de comportamento como está prescrito no regulamento. Então, no regulamento tem ali uma oportunidade de melhoria de comportamento, mas se ele não consegue melhorar esse comportamento, ele acaba sendo excluído, licenciado ex officio, a bem da disciplina, por estar no comportamento mau. Houver sido condenado por crime militar ou houver praticado crime comum apurado em inquérito, excluído em ambos os casos os crimes culposos. Né? Então, aqui só vale os crimes dolosos. Né? E o crime doloso é aquele onde ele tem intenção de cumprir. Tá? Então, quando é um crime doloso e ele foi condenado por esse crime doloso, ele vai ser também licenciado a bem da disciplina se ele não tiver estabilidade. A exclusão à bem da disciplina deve ser aplicada ex officio, ao aspirante, ao oficial, e a praça com estabilidade assegurada de acordo com o prescrito no Estatuto dos Policiais Militares. Ele vai passar lá pelos conselhos de justiça, de justificação, no caso dos oficiais, para ver se
ser excluído ou não. Então, mesmo com estabilidade, praça, o militar, ele pode ser mandado embora, né? Não é meio que mito aquele negócio do concurso público, passou na prova, estabilidade, vitaliciedade, né? Vocês lembram que lá no estatuto ele falava de vitaliciedade, mas ele falava vitaliciedade presumida, né? Então, se ele entrar numa situação dessa aqui, né, onde ele foi punido por um crime doloso, houve uma punição grave ali que afetou o decoro da classe, etc., ele pode ser excluído mediante processo, que seria a demissão para os oficiais e a exclusão a bem da disciplina, desculpa, para as praças. Capítulo 8. Normas para aplicação e cumprimento das punições. Então, como que se aplica essas punições? Tem norma para isso, tá, pessoal? E aí ele inicia com o artigo 30 dizendo: a aplicação da punição compreende uma nota de punição, tá? Então tem que ter uma nota de punição, um documento, né, que publica essa punição, é uma nota de punição, a qual contém uma descrição sumária, clara e precisa dos fatos e das circunstâncias que determinaram a transgressão. Está lá no anexo 2. E a consequente publicação em boletim interno da OPM. Então tem que ser publicado esse ato, né, num boletim através de uma nota de punição, beleza? Para que ele seja válido. Então tem que ter publicidade desse ato aqui. Relacionados, enquadramento, é caracterizada da transgressão acrescida de outros detalhes relacionados com o comportamento do transgressor, cumprimento da punição ou justificação, né? De forma que vai ser cumprida, né? Ou se foi justificado, por que foi justificado. No enquadramento, são necessariamente mencionados, né? Então, quando vai enquadrar, quando vai escrever ele por que ele foi punido, tem que escrever a transgressão cometida, então o que foi que ele errou, né? Em termos precisos e sintéticos, e a especificação em que a mesma incida pelos números constantes no anexo 1. Tem que referenciar quais números do anexo 1 você usou para punir aquele militar. Ou pelo item 2, né? Caso não esteja previsto dentro do anexo 1, vocês lembram ali que no item 2 a gente tinha ali uma forma de não deixar ele escapar da punição só pelo fato da punição não estar prevista aqui no anexo 1, né? Então a gente vai usar o anexo 2 como parâmetro. Então você tem que embasar a tua decisão ou no número 1 lá, usando o anexo 1, ou se é no número 2 do artigo 13. Não deve ser emitidos comentários deprimentes, né? Então, puniu ele, você vai simplesmente enquadrar em qual número das punições ele se enquadrou. Número 1, faltar com a verdade. Pronto. Não é para colocar vírgula porque é um vagabundo, porque é isso, porque é aquilo. Não é isso que você deve fazer, né? Você deve simplesmente fazer o que está escrito no documento e escrever ali qual foi o número que ele se enquadrou. Faltar a verdade, usou do anonimato, número 2, né? Mas não tecer comentários sobre aquela pessoa, né? Isso é impessoal. Porém, é permitido ensinamentos decorrentes desde que não contenham alusões pessoais, né? Então, você pode exemplificar ali formas de repente, ele não educar ele para que ele não cometa mais esses deslizes ali, essas transgressões que ele cometeu. No item 2, os artigos e parágrafos das circunstâncias atenuantes, quando tiver, ele tem comportamento bom, ou ele fez ele realizou aquela transgressão a fim de evitar mal maior, então ele vai estar aqui no número 2, tá? Número 1, então, vai ser descrever, referenciar nos quais números de punições, na qual punição que ele incorreu. O 2 vai ser os atenuantes, se tiver. O 3 vai ser a classificação, né? Vai colocar eles, vai reclassificar ele ali, né? Por exemplo, para o mal, para o bom, para o ótimo, para o excepcional. Então, o 3 vai ser a reclassificação do comportamento da praça. O 4 vai ser a punição imposta, né? Se foi prisão, se foi detenção, se foi repreensão, etc. O 5, o local de cumprimento da punição, se for o caso, tá? É prisão, então tem que colocar o local. É repreensão, então não preciso o 5, né? Porque na repreensão não tem sequer restrição de liberdade ali de qualquer forma. O 6, a classificação do comportamento militar em que a praça punida permanece ou ingressa, né? Então, me equivoquei aqui, né? Quando eu falei aqui em cima, a classificação da transgressão, né? Eu acho que eu falei errado aqui, vou até voltar o vídeo ali depois para ver.
Mas a classificação aqui não é o comportamento, né? Aqui na classificação é se ela é leve, média ou grave, né? Classificação da punição, né? Ou então gravíssima. Não, gravíssima não tem, tá? Não tem gravíssima. Então lembra que não tem gravíssima. É leve, média ou grave, tá? E aí, desculpa que eu acabei equivocando aqui na hora de passar, falando da classificação. Na verdade, aqui no 6, né, que ele vai reclassificar o comportamento daquela praça da forma que eu tinha comentado aqui no 3. A data do início do cumprimento da punição, né, se for o caso. A determinação para posterior cumprimento do punido estiver baixado, né, se estiver baixado no hospital, etc., ou afastado, etc., ele vai ter que estar determinado ali essa punição após o regresso do militar. E aí, ainda no parágrafo, no número 8, né, temos o parágrafo 2, que na verdade aqui, esse parágrafo 2, ele diz respeito ao artigo 30, né, não o número 8. A publicação no boletim ou ato administrativo que formalize a aplicação da punição, tá? Então tem que estar publicado em boletim lá uma nota de punição, como a gente já tinha visto no artigo anterior. Quando ocorrer causa de justificação, no enquadramento e na publicação em boletim menciona-se a justificação em lugar da punição imposta, tá? Então só coloca ali por que foi justificado. Então coloca lá que ele cometeu a transgressão, coloca todos os dados aqui em cima e escreve que, apesar de ele ter cometido uma transgressão, essa transgressão tinha uma causa de justificação ali que faz com que ele não seja punido. Quando a autoridade que aplica a punição não dispuser de boletim, né, às vezes na UBM dele não tem boletim, ele vai fazer uma solicitação para que a unidade superior a dele publique, né? Por exemplo, os boletins internos, eles são publicados em níveis de batalhão, BDM, né? E em nível de companhia, beleza? Ou, por exemplo, o pelotão ele não tem o pelotão ele não vai ter boletim interno, né? É a companhia que vai ter. Então ele vai do pelotão aqui ele vai ter que encaminhar para a companhia publicar. A aplicação da punição imposta deve ser feita com justiça, serenidade e imparcialidade, para que o punido fique consciente e convicto de que a mesma se inspira no cumprimento exclusivo do dever e não numa perseguição ou algo do tipo. E a publicação da punição imposta a oficial ou aspirante a oficial é diferente, ó. Aos oficiais, né? Em princípio deve ser feito em boletim reservado. Então o boletim interno que a gente comentou aqui em cima, ó, esse boletim interno aqui, ó, esse boletim interno aqui, ó, todo mundo tem acesso, todo mundo vê esse boletim. Mas quando o militar é oficial ou aspirante oficial, ele não é publicado nesse boletim onde todo mundo vê. Ele é publicado num boletim reservado, onde só os oficiais interessados ali vê, tá? A não ser que essa punição tenha um caráter ostensivo para toda a tropa, né? Se for ostensivo, aí ele vai ser no boletim normal. A aplicação da punição deve obedecer às seguintes normas, tá? Então, a punição deve ser proporcional à gravidade da transgressão dentro dos seguintes limites. A advertência, ela deve ser de até 10 dias. Sendo os limites impostos, né? De advertência até 10 dias de prisão, inclusive para transgressões leves. Então, quando for leve, você pode ser punido desde uma advertência até 10 dias de detenção, tá? Quando é leve. Esse é a punição para quando é leve. Quando a punição ela for média, ó, quando ela for média, você vai ser punido de 10 dias de detenção, de detenção, né, sendo quantos dias forem, até 10 dias de prisão, tá? Quando ela for média. Quando ela for grave, tá? Daí você vai ser ou preso, é o mínimo que vai ser preso, e ela vai até as previstas no artigo 29, né? Que é a exclusão lá bem da disciplina, beleza? Então aqui ele meio que traz um parâmetro de como punir o militar lá, tá? De acordo com a classificação. Então, se for classificado leve, ele vai ser ou uma advertência, podendo chegar até uma detenção. Quando for leve, ela vai ser uma detenção, podendo chegar até
10 dias de prisão. E quando for grave, ela vai ser uma prisão, podendo chegar até a exclusão à bem da disciplina, que é o artigo 29. A punição não pode pode atingir até o máximo previsto no item anterior, quando ocorrer apenas circunstâncias atenuantes, né? Quando tiver atenuante, então ela não pode atingir o limite máximo descrito acima. E a punição deve ser dosada quando ocorrer circunstâncias atenuantes ou agravantes, né? Então, se tiver atenuante, ela vai diminuir, se tiver agravante, ela vai ficar pior, né? Por uma única transgressão, não deve ser aplicado mais de uma punição, né? Obviamente, a pessoa não pode ser punida 2 vezes pela mesma coisa. A punição disciplinar, no entanto, não exime o punido de responsabilidade civil no que couber, né? Então, não é porque ele foi punido dentro do quartel com uma repreensão ali, porque ele bateu uma viatura, que talvez ele não tenha que responder lá no mundo civil, né, pagando lá o carro do paisano que ele estragou. No caso de um acidente, por exemplo, né? E o número 6, na ocorrência de mais de uma transgressão sem conexão entre si, cada uma deve ser imposta a punição correspondente, né? Então, se elas não têm conexão entre si, cada uma delas vai seguir o seu caminho e vai ter uma punição para cada uma delas, né? Em caso contrário, as de menor gravidade serão consideradas como circunstâncias agravantes da transgressão principal, né? Então, o que acontece? Você fez uma transgressão. Nessa transgressão, além dessa, você cometeu outras transgressões. Cada uma vai seguir o seu rumo. Mas aqui embaixo, você fez uma transgressão e no mesmo ato, você cometeu várias outras transgressões juntas. Então, essas outras transgressões não vão ser punidas separadamente, né? Elas vão ser consideradas agravantes da punição principal. Parágrafo 2º, a transgressão disciplinar será apreciada para efeito de punição quando da absolvição ou da rejeição da denúncia, tá? Então, o que acontece? A transgressão disciplinar será apreciada para efeitos de punição. Ela vai ser avaliada se vai precisar de punição ou não, quando for absolvido ou rejeitada a denúncia, né? Então, for retirada a denúncia ou for absolvido da circunstância ali que foi dada como transgressão. Artigo 34. A aplicação da primeira punição classificada como prisão é de competência do comandante, conforme definido no parágrafo único do artigo 4º desse regulamento. Tá? Então, quando é prisão, a primeira prisão é o comandante que vai aplicar. E o artigo 35, nenhum policial militar deve ser interrogado ou punido em estado de embriaguez ou sob ação psicotrópicos, mas ficará desde logo preso ou detido. Tá? Então, ele cometeu uma transgressão e essa transgressão é, por exemplo, embriagar-se durante o serviço. Aí o superior dele chegou lá e viu ele embriagado, né? O superior não vai interrogar ele naquele momento. Ele vai prender esse militar, vai deixar ele preso lá em algum lugar e depois que passar o efeito do álcool, ele vai fazer assim, vai interrogar o militar. O início do cumprimento da punição disciplinar deve ocorrer com a distribuição do boletim da OPM, que publica a aplicação da punição, exceto nos casos previstos no artigo 2º, no parágrafo 2º do artigo 10, ou quando houver presunção do indício de crime. Aqui nesse parágrafo 2º do artigo 10, é quando você tem que prender a pessoa para cessar aquela transgressão, né? Ou então tem uma presunção do indício de crime, né? Você pode prender preventivamente. Ou ele está embriagado, vai ser preso preventivamente. Ação de psicotrópicos, mesma coisa que embriagado, ele vai ser preso, né? Necessidade de averiguação, né? Então, às vezes a pessoa não dá para deixar a pessoa solta, senão ela vai consumir com prova, etc. Necessidade de incomunicabilidade, né? Então, você não pode deixar ela conversar com outras pessoas, porque senão ele pode acabar influenciando ali na investigação, tá? Então, nesses casos, eles vão ficar presos ou detidos ali já preventivamente. Como se fosse preventivamente, né? Não é bem esse termo que o decreto aqui usa. O tempo de detenção ou prisão antes da respectiva publicação em boletim não deve ultrapassar 72 horas, tá? Então, nesses casos aqui, ó, ele não pode passar 72 horas, beleza? A contagem do tempo de cumprimento de punição vai do momento em que o punido for recolhido até a que ele possa ter liberdade. Então, né, quando ele for preso aqui nesses casos aqui em cima, já vai estar contando como cumprimento da punição dele.
E ainda a autoridade que necessita punir seu subordinado à disposição ou serviço de outra autoridade deve a ela requisitar a apresentação do punido para a aplicação da punição. Parágrafo único. Quando o local determinado para o cumprimento da punição não for a sua OBM, pode solicitar aquela autoridade que determine o recolhimento do punido diretamente no local designado. Tá? Então, o que acontece aqui? Às vezes, a autoridade que está processando, ela não tem o punido como seu subordinado. Então, ele não vai se meter lá na subordinação de outro militar. Ele vai passar, ele vai processar e tal, e depois ele vai informar lá o comandante desse punido para que tome as medidas cabíveis para aplicar a punição que ele processou. Artigo 38. O cumprimento da punição disciplinar por policial militar afastado do serviço deve ocorrer após a sua apresentação pronta na OPM, salvo nos casos de preservação da disponibilidade da disciplina e do decoro da corporação. Tá? Então, quando ele estiver afastado, espera ele voltar para daí punir, a não ser que seja um caso de preservação da disciplina, né, ou do decoro da corporação. Parágrafo único. A interrupção da licença especial, licença para tratamento de assuntos particulares, LTIP, ou de licença para tratamento de saúde, da pessoa da família, nesse caso, para cumprimento de punição disciplinar, somente ocorrerá quando autorizado pelas autoridades referidas nos itens 1, 2, 3, que é o governador, o 1 é o governador, o 2 é o secretário de Segurança e Informação, no caso aqui do decreto, e o 3 é o comandante geral, beleza? Então, o artigo 9 é interessante que vocês deem mais atenção lá para eles, lá para saber quais são as autoridades lá, porque durante o decreto eles vão citar várias vezes as autoridades. Artigo 39. As punições disciplinares de que trata este regulamento devem ser aplicadas de acordo com a prescrição no mesmo estabelecidas. Né? A punição máxima de cada autoridade referida no artigo 9 que pode aplicar, né, acha-se especificado no quadro de punições máxima no anexo 3. Então, no anexo 3 desse manual, a gente vai ver lá que cada uma daquelas autoridades do artigo 9 pode aplicar determinado tempo tempo e tipo de punição, né? Então, obviamente que o comandante geral vai poder aplicar uma punição maior do que um comandante pelotão, por exemplo, por ter maior responsabilidade e maior grau hierárquico. Quando duas autoridades de níveis hierárquicos diferentes, ambas com ação disciplinar sobre o transgressor, conhecerem da transgressão, a de nível mais elevado, competirá punir, salvo se entender que a punição está dentro dos limites de competência da de menor nível, caso em que esta comunicará ao sujeito a sanção disciplinar que aplicou. Então, o que acontece? Isso aqui pode ser agravada a punição lá do militar, tá? Então, se a autoridade superior achar que está muito branda a punição, ele pode agravar essa punição. Quando uma autoridade, ao julgar uma transgressão, concluir que a punição a aplicar está além do limite máximo que ele é autorizado, né, cabe a mesma solicitar à autoridade superior com ação disciplinar sobre o transgressor a aplicação da punição devida. Então, imagine que você vai lá, processou e você quer punir, né, você quer punir aquela pessoa lá com, sei lá, 20 dias de prisão. Só que dentro do quadro do anexo 3, a tua autoridade, o teu grau hierárquico não permite colocar 20 dias de prisão, né? Então, o que você faz? Dá menos dias para eles de prisão? Não, né? Você vai lá e pede para uma autoridade superior à tua para que dê esse número correto de dias de prisão ali no caso. Artigo 40. A interrupção da contagem de tempo da punição nos casos de baixa hospitalar ou enfermidade e outros vai do momento em que o punido for retirado do local de cumprimento da punição até o seu retorno. Então, o que acontece? Imagina que você foi punido 10 dias de prisão, beleza? Daí, você está lá 5 dias preso já, você não aguenta mais. Aí você tem a brilhante ideia de dar um golpe. Não, vou fingir que estou doente, eu vou para o hospital, daí passa o resto dos 10 dias lá no hospital. Não é assim que funciona. Se você ficou 5 dias punido, tá? Aí você ficou doente, ficou baixado no hospital 3 dias, beleza? Quando você voltar, você vai cumprir mais 5 dias de prisão para fechar os 10, né? Isso aí é uma coisa óbvia, né? Só para não ter nenhum espertinho dando golpe. Fechou?
E o parágrafo único ainda diz: o afastamento e o retorno do punido ao local de cumprimento da punição deve ser, obviamente, publicado no boletim. Né? Tudo que a gente faz tem que ser publicado, tem que ser um ato legal ali, descrito em algum lugar. Tranquilo até aqui? Beleza? Aí a gente vai deixar esse capítulo 9, né, para as próximas aulas, parar por aqui para não ficar muito comprido a aula, e novamente fico à disposição dos senhores ali para que, se ficar alguma dúvida do que a gente viu até aqui, a gente retira a dúvida ali no WhatsApp, né? Ou podem comentar no vídeo aqui mesmo que eu vou tentando ajudar os senhores, beleza? Como de costume, eu vou publicar também questões, né, referente a cada uma dessas aulas aqui para ajudar a fixar o conhecimento dos senhores, tá? Mas aí eu fico à disposição sempre para tirar dúvida sempre que for necessário para tirar alguma dúvida que possa haver, tá bom? Valeu, obrigado, até a próxima.